Movimento uniforme. Bom, para a gente falar em movimento uniforme, a gente tem que levar em consideração a velocidade, né? Porque quando a velocidade de um determinado móvel ela é constante, independente da trajetória dele, nós estabelecemos que ele está em um movimento uniforme. Ou seja, independente da trajetória, se é uma trajetória reta ou uma trajetória circular, e se a velocidade estiver constante, eu vou estar tratando de um movimento chamado de movimento uniforme. Então, como já foi falado, não importa a trajetória, se ela é retilínea ou não. Se ela for retilínea, eu estou me referindo aqui a um movimento uniforme retilíneo, também chamado de MRU, né? O MRU é movimento retilíneo uniforme, tá? E também tem o MCU, que é o movimento circular uniforme. É quando a movimentação ela se dá em uma circunferência, porém sua velocidade é constante. Então, nesse caso aqui, para movimento uniforme, de novo, não importa a trajetória, o que importa aqui é a velocidade. Se a velocidade se mantiver constante, vai ser classificado como movimento uniforme. Aqui nesse exemplo nós temos um veículo que ele se movimenta em linha reta, ou seja, um movimento retilíneo, e uniforme porque as velocidades vão se repetindo, 50 km no primeiro momento, 50 km no segundo e por aí em diante. Ou seja, essa velocidade não alterou no decorrer do tempo e muito menos no decorrer do espaço. Então a gente estabelece que é um movimento uniforme, né? Numa hélice de ventilador, por exemplo, a gente observa o exemplo do movimento circular uniforme, que ele gira com velocidade constante, tá? Em movimento circular. Então seria um exemplo de movimento circular uniforme. Há três características para o movimento uniforme, né? Podemos caracterizá-lo da seguinte forma: a velocidade escalar do corpo ela é constante e não nula, ou seja, ela não é zero e também ela não se altera. E ela não tem aceleração, ou seja, a aceleração é dita como nula. Por quê? Porque se há uma aceleração, há uma variação de velocidade. E a característica do movimento uniforme é não possuir alteração na sua velocidade. Logo, a aceleração ela é nula. E um outro detalhe é que o móvel ele vai percorrer espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Isso quer dizer o quê? Que com aquela velocidade que ele desempenha, ele sempre vai estar percorrendo o mesmo espaço, a mesma distância, naquela mesma quantidade de tempo. Então, isso são características do movimento uniforme, tá? E aí, para calcular esse movimento uniforme, nós temos a chamada função horária do espaço, né, que é a função horária do espaço do movimento uniforme, aonde eu vou ter o S ele representa o espaço final, o S com o zero aqui do lado, ele representa o espaço inicial, o V representa a velocidade que o móvel está e o T, o tempo que ele executa aquele movimento, tá? A gente pode observar isso também nos sentidos da velocidade, porque a velocidade ela pode estar indo em sentidos contrários. Quando a velocidade ocorre em sentidos contrários, é quando dois móveis eles vão possuir velocidade constante e vão estar se deslocando em sentidos contrários. O que acontece com essas velocidades? Nós somamos essas velocidades, tá? Tanto na aproximação quanto no afastamento. E a formulazinha que se utiliza para fazer essa soma de velocidade é essa expressão bem simples aqui, onde o VR é a velocidade relativa, o VA é a velocidade do móvel A, mais o VB é a velocidade daquele móvel B. Ou seja, quando essas duas velocidades elas estão em sentidos contrários, eu somo elas e assim eu vou ter uma chamada velocidade relativa, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo na aproximação. Então eu tenho duas esferas. Se vocês observarem, elas estão em sentidos contrários. Por quê? Essa está indo do sentido da esquerda para a direita e essa outra aqui está indo da direita para a esquerda. Ou seja, ambas estão em sentidos contrários. Uma está com a velocidade de 6 metros por segundo e a outra com velocidade de 5 metros por segundo. Como é que eu obtenho aqui a minha velocidade relativa nesse caso? Bom, como elas estão em sentidos contrários, né, eu já sei que eu devo fazer o quê? Somar. Ou seja, soma a velocidade de A com a velocidade de B.
Então, 6 mais 5, 11 metros por segundo. Isso na aproximação, tá? No afastamento também ocorre o mesmo processo de soma dessas velocidades, tá? Então, eu tenho aqui duas esferas, de novo, elas estão em sentidos contrários. Essa esfera aqui, ela está indo no sentido para a esquerda, a seta dela está apontando para a esquerda. E essa outra esfera aqui está apontando para a direita, ou seja, ambas de novo estão em sentidos contrários. Então, o que eu faço com as velocidades delas? Eu vou somar. Então, eu tenho a velocidade da esfera A, que está a 10 metros por segundo, e tenho a velocidade da esfera B, que está a 5 metros por segundo. Como elas estão em sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser dada pela soma, ou seja, 10 metros por segundo da esfera A com 5 metros por segundo da esfera B, dá uma velocidade relativa de 15 metros por segundo. Bom, e se isso ocorre com velocidades no mesmo sentido? A gente viu no exemplo anterior velocidades em sentido contrário. Agora aqui nós temos velocidades de mesmo sentido. Então, quando é que isso ocorre? Quando dois móveis eles vão possuir velocidade constante e de mesmo sentido. Então, para obter a velocidade relativa, nesse caso aqui, eu vou fazer a subtração das velocidades, ou seja, eu vou fazer a diferença entre as velocidades, tanto na aproximação quanto no afastamento. E a expressão que nós utilizamos para fazer esse cálculo é bem parecida com a anterior. A única diferença é que aqui eu vou ter um sinal de menos. Então, a velocidade relativa vai ser dada pela velocidade de A menos a velocidade de B, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Na aproximação, né, eu tenho de novo duas esferas, e se a gente for olhar aqui, elas estão no mesmo sentido, ou seja, essa esfera aqui está apontando para a direita e essa também. Então, como elas estão no mesmo sentido, eu vou subtrair a velocidade das duas. Então, eu tenho aqui a velocidade de A, que é de 12 metros por segundo, e a velocidade de B, que é de 6 metros por segundo. Aplicando a regra lá, que eu tenho que subtrair velocidades que estão no mesmo sentido, eu vou obter 12 menos 6. 12 é a velocidade da primeira esfera e 6 da segunda esfera. Então, eu vou obter 6 metros por segundo de velocidade relativa. Isso na aproximação. E no afastamento também funciona da mesma forma. Então, eu tenho aqui duas esferas, elas estão apontando para o mesmo sentido, ó. Ambas estão apontando para a esquerda, tá? E por que é afastamento aqui? Olha só, se você observar a velocidade da esfera A, ela está a 15 metros por segundo. E a velocidade da esfera B, ela está a 5 metros por segundo. Por que isso aqui é afastamento? Porque a velocidade da esfera A é maior que da B. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, ela vai se afastando mais ainda da esfera B, porque a velocidade dela é bem superior, tá? Então, nesse caso aqui, eles estão no afastamento e estão no mesmo sentido. O que eu faço? De novo, a subtração das duas velocidades. 15 da velocidade da esfera A por 5 da esfera B. Eu vou ter uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Ou seja, velocidade de sentidos contrários, eu vou somar essas velocidades, e velocidade de mesmo sentido eu vou subtrair elas, tá? Vamos para esse segundo exemplo aqui. Qual o espaço final percorrido por um carro que saiu do espaço 10 metros com velocidade de 7 metros por segundo após 8 segundos? Ou seja, a gente quer saber aqui em que espaço esse veículo chegou, tá? Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho o espaço inicial, que é 10 metros, eu tenho a velocidade que esse carro desempenhou, e eu tenho o tempo que ele demorou para fazer esse percurso, que foi 8 segundos. Então, simplesmente eu vou substituir na equação horária, tá, do movimento retilíneo, para eu obter o espaço final que esse carro chegou. Então, fazendo a substituição, eu vou ter a seguinte equação: espaço final, que é o espaço que eu vou obter, é igual ao espaço inicial. Bom, qual foi o espaço inicial que esse carro saiu? Ele saiu do espaço 10 metros. Então, 10 mais a velocidade que ele desempenhou, que foi de 7 metros por segundo, vezes o tempo que ele demorou para realizar esse percurso. Então, eu faço aqui a multiplicação da velocidade pelo tempo e depois eu somo com o espaço inicial. Fazendo esse processo, 7 vezes 8 são 56,
e 56 com 10 são 66 metros, ou seja, o espaço final que esse carro chegou foi no espaço 66 metros, tá? Então, com esse exemplo aqui, a gente consegue obter o espaço que esse carro pode chegar, que determinado móvel pode chegar. Lógico, tendo sempre, lógico, o espaço inicial de onde ele partiu, a velocidade e o tempo. Então, a gente chega lá no espaço final que esse carro percorreu, tá? Vamos para mais um exemplo agora. Então, eu tenho aqui nesse outro exemplo, dois móveis A e B, eles partem no mesmo sentido. Então, já estou sabendo aqui que esses dois móveis eles estão indo na mesma direção, estão no mesmo sentido. O móvel A está a 30 km por hora e o móvel B ele parte logo depois com velocidade de 60 km por hora. E os dois estão a uma distância de 75 km. A pergunta é o seguinte: quanto tempo o móvel B levará para alcançar o A? Então, o que eu tenho aqui de informação? Bom, tem dois móveis, um está a 30 km por hora, tá? E o outro está a 60 km por hora. E a distância que separa os dois é 75 km. E mais um detalhe, eles estão no mesmo sentido. Então, como é que eu vou obter aqui em quanto tempo o que está atrás vai levar para alcançar o que está na frente? Então, vamos para o esquema aqui. Então, aqui a gente tem a representação, tá? Dos dois móveis. O móvel A, que está a 30 km por hora, tá? E o móvel B que está a 60 km por hora. E aqui embaixo eu tenho a distância que separa os dois, que é 75 km. E essas setas aqui apontam que eles estão no mesmo sentido, tá? Então o que eu tenho que obter aqui? Primeiro eu tenho que obter a diferença de velocidade de um para o outro. Como é que eu faço isso? A gente já viu, calculando a velocidade relativa. E como é que eu calculo a velocidade relativa? Quando dois corpos estão no mesmo sentido, eu faço a subtração das velocidades. Então, fazendo a subtração das velocidades, eu vou ter a velocidade relativa, que nesse caso aqui é a velocidade do que está atrás, que é maior, que é 60 km por hora, eu vou subtrair da velocidade do que está na frente, ou seja, 60 menos 30. 60 menos 30 vai me dar uma velocidade relativa de 30 km por hora, ou seja, essa velocidade relativa aqui é a diferença de velocidade que tem de um para o outro, né? O que está na frente está mais devagar e o que está atrás está mais rápido. Vai chegar um dado momento da trajetória que o que está atrás vai ultrapassar o que está na frente. Por quê? Porque ele está com velocidade maior que o que está na frente. A única função aqui é a gente determinar em que momento isso vai acontecer. Então, eu já tenho a velocidade relativa e agora eu vou descobrir em que tempo é que vai acontecer isso. Então, eu vou fazer um cálculo simples. Esse VR aqui, gente, é o de velocidade relativa, tá? Que pode ser substituído lá pela velocidade média, mas tanto faz. Então, a velocidade relativa vai ser a variação do espaço pela variação do tempo, tá? Então, eu já sei a velocidade relativa. É 30 km por hora. E eu sei o espaço que separa esses dois móveis. É 75 km por hora. Então, quando eu substituir essa velocidade relativa e esse espaço, eu consigo descobrir exatamente em quanto tempo o móvel B vai ultrapassar o móvel A. Tá? Então, continuando aqui. Fazendo a substituição, eu já sei. A minha velocidade relativa é 30 e o espaço que separa o ΔS e o espaço que separa os dois móveis é 75 km sobre ΔT, que é o tempo que eu quero descobrir. Faço uma multiplicação pelos extremos, tá? Aqui eu sei que tem um subtendido, então eu vou fazer 30 vezes ΔT, 30 ΔT. E aqui 1 vezes 75, 75. Então eu vou ter 30 ΔT igual a 75. Logo, eu tenho que fazer a divisão. 75 por 30, quando eu faço a divisão de 75 por 30, eu vou obter em horas, tá? O tempo, 2,5 horas. Mas quanto é 2,5 horas? Eu não sei quanto é 2,5 horas. Então, para você saber exatamente quanto é que é, você multiplica esse 2,5 horas por 60 minutos. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter aqui, opa, são 150 minutos. O móvel B levará 150 minutos para se aproximar lá do móvel A. E 150 minutos, tá? São 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Uma hora são 60 minutos, 2 horas são 120, tá?
para 150 mais meia hora, ou seja, mais 30 minutos. Então a gente faz essa transformação aqui para minutos, só quando houver a necessidade de a gente entender o tempo, tá?